Vim falar aqui sobre um tema que agora está muito evidente diante do que a gente tem passado coletivamente, esse enclausuramento forçado para a prevenção do coronavírus no Brasil e no mundo. Então isso tem levado para as pessoas desafios internos muito grandes e é claro que algumas pessoas têm desenvolvido algumas habilidades internas para lidar com isso e muitas pessoas vão ter dificuldade de lidar com essa situação. Além do mais, nós estamos sendo bombardeados com muitas notícias difíceis. Então, eu vim falar um pouco sobre a questão de como esse medo e essa ansiedade impactam no nosso corpo. Muitas vezes a gente pode já ter um sintoma, né, uma doença de base. Por exemplo, hoje eu atendi um teleatendimento de uma pessoa que já tinha asma e que nos últimos 2 dias começou a apresentar alguns sintomas de falta de ar, e daí já não sabia se a falta de ar era da asma ou se a falta de ar era do coronavírus. Então aquilo foi gerando mais ansiedade e a própria ansiedade foi trazendo mais sintoma para a pessoa. Então isso tem acontecido com muita frequência. Então é muito importante a gente poder ter um momento diante dessa nova rotina que nós estamos agora construindo nos próximos dias, para a gente poder aquietar, poder respirar, poder perceber o que o nosso corpo está nos dizendo. Se a gente entrar nesse looping de medo, de ansiedade, de muita informação, muitos pensamentos, sem poder dar a chance de a gente parar, o que vai acontecer no nosso corpo? A gente sabe que o excesso de pensamento, preocupação e emoções perturbadoras vão desencadear vários hormônios do estresse no corpo, né? Entre eles a adrenalina, o cortisol, e isso vai colocar a gente diante de sintomas da ansiedade. E muitas vezes a gente vai confundir esses sintomas com, às vezes, um quadro de gripe, de resfriado, de rinite, de asma, enfim, qualquer problema que a pessoa tenha de saúde. É importante agora pausar, poder trabalhar bastante sobre o aspecto da saúde mental e, é claro, ser bastante objetivo na questão dos sintomas que surgem. Talvez ter um médico, né, para poder tirar dúvidas com você é muito útil nesse momento, ao invés de procurar atendimento fora de casa. Então, eu mesmo me coloquei à disposição. Se você tiver alguma dúvida em relação aos sintomas de Covid-19, de gripe, de resfriado, eu posso orientar você por mensagem, né? Tenho feito isso com várias pessoas para tentar trazer essa tranquilidade, observar a evolução dos sintomas e não sair de casa. Então a ansiedade ela tem agora se colocado como um grande desafio, né, para a gente enfrentar esses próximos meses. Se você não criou ainda nenhuma perspectiva em como lidar com essa sua ansiedade, como trabalhar uma tranquilidade mental, agora é a hora de você fazer isso, porque a gente vai precisar disso nos próximos dias, semanas e meses. Então uma das dicas que eu tenho sempre falado é pratique a pausa, aquietar, fechar os olhos, sentir a respiração, meditar, né? Então mindfulness ou outra técnica de meditação que você tenha familiaridade, yoga, tai chi chuan, tudo isso com esse aspecto de meditação vai ajudar muito a gente neste momento. Então, é importante em vários momentos do dia e da semana praticar, fazer você criar uma conexão e uma familiaridade com essas práticas de meditação. O outro aspecto que é importante é a gente poder ter rotinas, dormir em horários estabelecidos, comer em horários estabelecidos, trabalhar em horários estabelecidos e não criar uma bagunça na nossa rotina, porque a falta de rotina pode trazer mais ansiedade ainda. Então, se você ainda não tem construído essa rotina, é hora de agora parar e poder construir a rotina dos próximos tempos, né? E também cultivar estados mentais positivos, isso é muito importante. Então, mesmo que a gente seja bombardeado com notícias difíceis e que a gente vê muito sofrimento em todas as direções, é importante a gente ter um tempo para cultivar amor, compaixão, também se importar com os outros, né? Poder criar um senso de conexão, de humanidade compartilhada com todas as pessoas em todos os lugares do mundo que estão sofrendo com isso.
e também a gente poder rever de uma maneira reflexiva, contemplativa, a relação que a gente tem com a natureza, a relação que a gente tem com os animais, com os elementos em geral que estão à nossa volta. Então é muito importante a gente fazer isso e cultivar esse senso de equanimidade, de que nós todos estamos no mesmo barco e de que a gente precisa se ajudar, mesmo que a gente esteja distante, que a gente possa ter boas intenções, boas motivações em todas as direções e não só vibrar com medo, com ansiedade, com recolhimento e depressão. É importante que no nosso recolhimento seja um recolhimento sábio, um recolhimento que tenha as qualidades que eu citei agora: amor, compaixão e senso de valorização da nossa vida, que está acontecendo a cada instante, mas que a gente sempre percebe que ela não é certo, isso não é garantido para o próximo momento. A nossa vida está aqui, está disponível, isso é maravilhoso, mas talvez no próximo momento a gente realmente a gente não esteja aqui. A gente tem que estar então muito atento a isso e muito claro de que isso é uma realidade. Então vamos cultivar estados positivos da mente, olhar para a situação difícil, mas também não se prender a ela, e cultivar a meditação para que a nossa ansiedade fique menor, para que os sintomas também do corpo fiquem menos intensos. E se ainda assim tiver dúvida, fale com um médico para poder te orientar, para poder te dar apoio nessa situação difícil. Até mais.